vamos para a nossa saletinha ali, que eu tenho um assunto muito legal para tratar com você que está em casa também. A gente vai falar sobre democracia. Vamos entender o que o brasileiro pensa sobre isso, que muitas vezes esse conceito pode ser que tenha se perdido aí. Vamos ver como é que tá. Tudo bem, Jota Vasconcelos? Professor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Mulheres. Prazer é todo nosso. Um feliz 2012 para você, para sua família toda. Obrigado, começou bem o também. ano? Começamos. Graças a Deus, Muito né? bem. Professor, filósofo, eu tenho o prazer de receber aqui para conversar sobre um tema que pode parecer um tema complexo para muitas pessoas, né? Porque muita gente não chega nem a falar sobre esse assunto, não discute abertamente esse assunto em família, o que seria muito saudável se a gente tivesse esse costume de passar isso para as crianças, para os filhos, esse conceito de democracia, de cidadania, não é isso? Perfeito, exatamente. É isso que estamos precisando. E você acredita que esse conceito do que é democracia, ele está sendo um pouquinho deturpado, foi mexido ao longo do tempo? Como é que está o brasileiro encarando a democracia hoje em dia? Olha, na verdade, esse denominação de democracia tem sido manipulado há muito tempo, inclusive a partir do século XIX, quando houve a Revolução Francesa. De lá para cá, tem se chamado democracia um regime que é, na verdade, uma oligarquia. Não é democracia. Democracia é no termo realmente criado pelos filósofos gregos, que é o poder do povo. Então, a descrição literal do termo democracia é o povo no poder. É o povo no poder. Se o povo não estiver no poder e não poder controlar os detentores dos poderes, então não é democracia. Não é democracia. Tá. Falando nisso, vamos ver o que as pessoas nas ruas têm como conceito sobre o que é democracia. A gente gravou aqui algumas entrevistas das pessoas andando nas ruas. Vamos ver o que o pessoal está pensando sobre isso. Vamos lá. A democracia surgiu na Grécia Antiga e significa poder do povo. O conceito de democracia moderna surge a partir das ideias iluministas. O que a palavra democracia significa para você? Moramos em um país onde o poder de tomar importantes decisões, o regime de governo, está nas mãos do povo, direto ou indiretamente, por meio de seus representantes políticos? Vivemos em uma plena democracia? É o que nós vamos falar com as pessoas agora. O que é uma democracia? Onde todo mundo pode expressar a sua opinião. Antes de mais nada, a liberdade de expressão, que é válido para todas as pessoas que moram numa democracia. Democracia é você poder escolher aquilo que você quer, né? O que é melhor para você, para a população com quem você convive. Eu acho que é tudo aquilo que a gente possa ter de liberdade. Se você é uma pessoa tolhida dessa liberdade, não há democracia. Eu acho que é você poder realmente ter liberdade de expressão e você poder se sentir livre e igual a todos os outros no seu país. Democracia é um sistema de governo pelo qual a maioria é que prevalece. Sempre o pensamento da maioria. No Brasil, a palavra democracia já foi para alguns palavra de ordem, enquanto para outros, uma ameaça. Hoje, será que conquistamos a tal democracia? Nós vivemos em uma plena democracia? Olha, do meu ponto de vista, sim. Isso porque meu marido é venezuelano, então eu sei o que não é uma democracia, né, do Chaves. Então, para minha opinião, sim. Totalmente não. Tem muita coisa ainda que está para ser resolvido ainda. Eu acho que ainda tem muita desigualdade, né? Muita desigualdade. Questões sociais. Na parte social. Mas nós estamos caminhando. Evoluímos muito, mas temos muito ainda a evoluir. Aqui no Brasil ainda nós temos de vez em quando aquelas pessoas que querem restringir a liberdade de expressão, né? Aqui no Brasil. Ou seja, nós temos o politicamente correto, um certo patrulhamento de vez em quando sobre determinados temas. Eu acho isso errado. Está difícil, porque na realidade os canais democráticos ainda não estão totalmente abertos. Você tem vários outros poderes influenciando isso. Quais são os pontos que você percebe que ainda há muito que avançar? Política, educação, saúde e principalmente educação, porque sem educação o povo não vai nem saber o que é democracia.
Quer dizer, a gente percebe que algumas pessoas estão um pouco mais próximas da definição literal do que é democracia, mas outras estão confundindo a democracia com liberdade de expressão. É muito fácil fazer essa confusão pela deturpação do termo hoje em dia? Sim, isso é proposital. Liberdade de expressão e eleição não são atributos determinantes da democracia. Democracia é outra coisa muito superior, é uma coisa muito simples. É quando o povo possa ter poder para decidir os assuntos nacionais, os assuntos da nação, e possa controlar aqueles que estão com o poder na mão. Então, isto é democracia, porque liberdade de expressão, até ditaduras têm liberdade de expressão. Nós tivemos, por exemplo, na época do período da ditadura de Vargas, momentos de completa liberdade de expressão. Havia até jornais que faziam charges e caricaturas do ditador livremente. Ora, isto é permitido numa ditadura, mas não é democracia. Nós temos, por exemplo, eleições em países totalitários, como o Irã e outros, em que o povo não goza de nenhuma liberdade e não goza de nenhuma manifestação democrática. No entanto, tem eleições. Então, nós verificamos que eleição e liberdade de expressão não é atributos para determinar a definição de uma democracia. Democracia é quando o povo pode ter o poder de decidir. Se o povo tem o poder de decidir os assuntos nacionais, então é democracia. É claro que a liberdade é um requisito para o povo poder fazer isso. Mas desde que o momento em que o povo possa fazer a decisão dos assuntos nacionais, então está sendo realizado a democracia. Então a gente pode dizer que no Brasil a gente vive uma democracia indireta, quando a gente elege alguém que vai ser o representante dos nossos interesses. Quer dizer, essa seria a definição ideal, digamos assim, o que normalmente não acontece na maioria das vezes, né? Isso aí é uma burla, isso aí é uma mentira contra o povo. Não existe democracia nesse sentido, porque eleição, conforme nós dissemos, ela não define democracia. Eleição, inclusive, nesse regime do Brasil e do regime de representação política, é uma ferramenta de manipulação contra o povo, porque a eleição permite que haja um cheque em branco feito pelo povo para os políticos fazer o que eles quiserem. Ora, então as eleições servem simplesmente para legitimar o poder daqueles que estão lá em cima. Então a eleição está servindo apenas como ferramenta de interesse deles, mas não define isso uma democracia. Democracia é se o povo pudesse decidir os assuntos, mas não decide, porque quem decide os assuntos no Brasil são os políticos. E ele decide como? De acordo com os interesses deles e os interesses dos partidos que eles são egressos. E é possível estabelecer a ordem, é possível um país conseguir viver essa democracia plena, essa democracia pura, proposta inclusive no livro que você trouxe aqui pra gente? Sim, perfeitamente. Ou é uma utopia, assim, isso jamais vai acontecer? Não é utopia. A democracia pura, nós estivemos estudando, era durante 40 anos, e estivemos com felicidade, e quando havíamos feito um curso de graduação na Alemanha, de haver grandes descobertas científicas na antropologia, na arqueologia, na etnologia, na psicologia comparada, que mostrou que é possível haver democracia dentro de um regime em que o povo decide os assuntos. Então, foram descobertos 4 sistemas. O sistema de autohabilitação, o sistema de sorteio, o sistema de graduação e o sistema de concurso. O sistema de autohabilitação foi aplicado nas democracias da antiguidade e com sucesso. Nós tivemos cidades-estados, nações como Argos, Salmos, Metileto, Metilene, Pidamuros e Atenas, e quem praticaram a democracia pura na base do sistema de autohabilitação, que é aquele em que o cidadão sente apto a decidir um assunto.
Então, isto é o chamado sistema de autohabilitação, que foi aplicado e foi realizado na Grécia, em vários desses países, não somente na Grécia, como na Idade Média, na Lombardia, e hoje é executado também em cantões da Suíça. É aplicado esse sistema de autohabilitação. Então hoje em dia nós ainda temos algum país ou alguma localidade que vive essa democracia mais plenamente. Perfeito, essa democracia com o sistema de autohabilitação. Outro sistema é o sistema do sorteio, é quando o povo tem que decidir assunto, mas em partes do povo, e não a totalidade do povo. Então aí é necessário que seja feito sorteio entre os cidadãos para ver quais são os cidadãos que participam dessa decisão. Que seriam representantes de diversos grupos. Não são representantes, eles não estão representando ninguém. É como no condomínio, por exemplo, o condômino não representa os outros condôminos. Tá, ele participa como condômino. Do mesmo jeito, na democracia feita através do sorteio, o cidadão participa como cidadão. Ele não está representando ninguém, ele vai externar a opinião dele. E nessa democracia feita pelo sorteio, também temos experiências históricas, que é a experiência da própria Atenas, que também aplicou a democracia através do sorteio. E existe outro sistema... democracia no Brasil, você me desculpa o adendo, mas acho que até nesse sorteio aqui no Brasil ia ter corrupção, né? Eles iam acabar escolhendo algumas pessoas do interesse para votar o que eles queriam que votasse. Eu concordo consigo. Se nós deixarmos a coisa lá em cima para alguém resolver, vai sempre haver manipulação e logo contra o povo. Mas na democracia pura, não há essa possibilidade, porque tudo vai ser feito pelo sistema da internet. E o sorteio vai ser um sorteio eletrônico. É automático. Por exemplo, se nós temos uma população de 190 milhões de habitantes e for necessário ter 51 cidadãos para formar um comitê de decisão, vai surgir, vamos dizer assim, 2 milhões que querem ser. Mas como tem que ser reduzido a 51, então o meio para reduzir é o sorteio eletrônico. E isso é feito automaticamente dentro da internet. Não há mão de ninguém, não há interferência de grupo, de nada. Isso já é feito hoje em dia em vários assuntos do mundo. É feito eleições, aliás, escolhas através da parte eletrônica. É possível se fazer isso. Então não há interferência de ninguém, de grupo, de nada. Então a coisa é totalmente democrática. E na nossa democracia, como a gente está comentando, né, que é podemos dizer que é uma pseudo-democracia totalmente mudada, a participação popular ela se restringe a poucas situações mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, percebe ou fica sabendo que eles estão tentando passar uma lei, votar uma lei que a gente não concorda, ou estão tentando, sei lá, transpor o Rio São Francisco, ou construir uma usina, vai alagar tudo. Algumas pessoas que se revoltam estão fazendo hoje uso da internet, como você falou, para começar um movimento, um manifesto, para conseguir algumas assinaturas. Eu acredito que precisa de alguns milhões de assinaturas para tentar impedir que isso aconteça. Então, assim, as pessoas têm que estar, para viver uma democracia um pouco mais próxima de uma opinião popular, elas têm que estar bem conectadas no que está acontecendo hoje no ramo da política para tentar interferir de alguma forma. E aí, abrir isso para a opinião da população, né? Mas o povo não está sendo questionado hoje em dia se deve ou não se tomar grandes decisões ou aprovar leis, quer dizer, isso está sempre na mão deles, né? Exatamente, você afirmou muito bem, estão sempre na mão deles. E até mesmo a participação parcial do povo é perigosa, é perigosíssima. Quando eles abrem um pouco a brecha para o povo participar, devemos ter cuidado, porque a coisa é levada como guiada e dirigida por minorias organizadas. E democracia pura e democracia plena não é com minoria, não existe minorias. O povo todo é que tem que participar. Nós não podemos confiar em minorias fazendo, vamos dizer, campanhas por uma determinada coisa, porque isso é perigoso. Pode ser uma minoria, vamos dizer, religiosa, que pode fazer propaganda em televisão, propaganda em rádio, propaganda na mídia, e, no entanto, é de interesse só dessa minoria. E isso pode levar o povo a tomar uma decisão errada. Ora, na democracia pura não existe isso. Existe que o povo todo aqui tem que participar, tem que haver sistema racional que determine realmente que o povo participe sem ser manipulado.
E é por isso que a democracia pura prevê sistemas racionais como queria o Platão e queria o Pitágoras. O sistema pregado pela democracia pura, é o sistema matemático, é o chamado SHP. Esse sistema é o seguinte: o povo tem que decidir a coisa matematicamente e não através do sim e do não, porque se ele for decidir um assunto através do sim e do não, ele é levado por minorias e levado de líderes demagógicos. Isso não interessa para a democracia. A democracia tem que ser feita racionalmente. E o que acontece no nosso sistema, da nossa estrutura de governo, que algumas vezes, poucas vezes, o povo é consultado para uma grande decisão? Por exemplo, agora teve um plebiscito para a divisão ali do Pará, né? Em 3 estados diferentes. Há um tempo atrás a gente foi consultado também sobre o nosso sistema de governo, se era para continuar com presidencialismo, parlamentarismo, etc. Como é que funciona? Isso está na Constituição, que para essas grandes decisões o povo tem que ser consultado? Isso é outra maneira de manipulação e mentirosa. Porque é colocado isso na Constituição, no artigo 40, que o povo pode ser feito plebiscito. Acontece que o plebiscito, quem decide o plebiscito é o Congresso, são os políticos. Ora, se os políticos decidem quais plebiscitos devem existir, isso já não é democracia. Isso aí eles escolhem os assuntos que interessam para eles, para que o povo decida. Ora, se eles escolhem os assuntos, já não é democracia. Então, na democracia pura não existe isso. Todos os assuntos é que tem que ser escolhidos pelo povo, e não por político nem Congresso. Ora, quando eles aplicam isso, ainda tem outro erro gravíssimo. Por exemplo, eles colocam isso na base do sistema de escolha do sim e do não. Isso é perigoso, porque é irracional, é primitivo. Se eles colocam, por exemplo, você vai decidir entre a república e a monarquia, diga sim e diga não. Isso é errado, isso é primitivo. O povo fica limitado a dizer sim e não numa questão complexa. Ora, a democracia pura condena isso não tem que existir. Tem que existir uma decisão matemática, uma decisão pelo SHP, onde são analisados matematicamente todos os itens de uma questão. Então, para a gente encerrar esse assunto e deixar uma dica para as pessoas de casa, para que em 2012 elas consigam viver melhor a sua cidadania e a sua democracia, apresentada da forma como ela está sendo apresentada hoje aqui no Brasil. A gente não tem muita escolha, tem que viver da forma como está sendo apresentado. Como é que as pessoas podem fazer para elas participarem mais democraticamente do que está sendo decidido, do que está sendo feito, das mudanças que acontecem no nosso dia a dia, através das leis, através de quem está mandando lá em cima? Olha, Regina, eu diria o seguinte a você. No momento, existe uma oportunidade muito otimista para a entrada, a implantação da democracia plena. Porque, coincidentemente, apareceu a internet. A internet é uma verdadeira revolução. É uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta fantástica na mão do povo. Então a internet está começando a conscientizar o povo de que esse regime é mentiroso, de que não existe representação. Ora, só essa conscientização que é feita na internet hoje em dia vai começar a fazer o povo se movimentar no sentido de acabar com esse regime e instituir um regime deles, que pode funcionar através da internet. Sabe você que a internet, em fração de segundo, pode colher as opiniões de todo o povo, de uma nação de 200 milhões de habitantes. E a própria internet, em questão de segundo, pode estabelecer os assuntos que devem ser discutidos pelo povo. E a própria internet, em questão de segundo, também pode estabelecer qual é a decisão do povo a respeito desses assuntos. E o senhor acha que isso pode acontecer mesmo num país como o Brasil, e que a educação está sendo cada vez mais colocada, apesar da propaganda ser contrária, na minha opinião, a educação está sendo colocada cada vez mais em segundo plano e as noções de cidadania estão se perdendo cada vez mais. O senhor acredita que isso ainda é possível? Olha, é possível, porque democracia, Regina, eu vou esclarecer. Muitas pessoas ficam com receio de instituir a democracia quando vê que o povo é analfabeto, o povo gosta de carnaval, gosta de futebol e não gosta de ler. Então todo mundo fica com receio. Mas eu digo o seguinte, democracia, ela funciona dentro de uma comunidade totalmente analfabeta. Um exemplo são as tribos indígenas que executam a democracia.
E elas são totalmente analfabetos, mas executam a democracia plenamente. Ora, por quê? Porque o requisito essencial para que o povo haja democraticamente é que o povo use seus instintos naturais. Quais são os instintos naturais do povo? É o bem-querer da nação. O instinto natural é a sociabilidade. O instinto natural de qualquer cidadão é no sentido de solidariedade, é no sentido de igualdade. Ora, se todas as pessoas têm esse instinto, a democracia funciona, porque quando é colocado um assunto para ser resolvido por todos os cidadãos, eles vão falar sobre esse assunto baseado nos seus instintos sociais. Então a coisa funciona. E o interesse da maioria prevalece. Eu só vou dar um pequeno exemplozinho. É o seguinte, num condomínio, a gente ouve, num condomínio, numa assembleia de condomínio, a gente ouve muitas besteiras faladas, mas acontece o seguinte, procura observar, num condomínio, os assuntos que são resolvidos são de interesse gerais, de todos. Você vê que a decisão que é tomada por todos aqueles... Por mais que a gente não concorde, né? É a vontade da maioria que geralmente a maioria opina correto. Nos condomínios, não sei se a senhora mora em condomínio, mas em condomínio pode observar, existe um ou dois assuntos que talvez não seja decidido corretamente, mas 90% dos assuntos são decididos corretamente. E todos aqueles que compõem um condomínio não são especialistas nos assuntos, mas decidem pelo bom senso. Então a democracia funciona por isso, porque tem um bom senso. O bom senso vem o quê? Dos instintos sociais das pessoas. É porque realmente a forma como é governado, como é apresentada a democracia para a gente, parece que realmente a gente não tem capacidade para decidir nada, né? Como se os governantes falassem assim, olha, vocês não têm capacidade, vocês não sabem o que vocês querem, deixa que a gente decide por aqui, né? Mais ou menos isso. Então, olha, fica aí uma sugestão muito interessante de leitura também para esse começo de ano, para que você tenha muito mais noção do que é cidadania, né? Do que é democracia e assim consiga exercer muito melhor e mais a sua cidadania. Democracia Pura, de J. Vasconcelos, História e Atualidade, Reforma Política, para a gente entender muito mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Faço questão de dedicar esse livro com dedicatória para você. Ai, muito obrigada. Agradeço de verdade. Pode ter certeza que eu vou ler sim. Um feliz ano novo para você. A gente espera mais vezes aqui para discutirmos outros assuntos de interesse da população. Eu agradeço essa honrosa oportunidade nessa brilhante instituição e estaria à disposição sempre. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito bom, né, gente? A gente tem mesmo que discutir, sim, o que acontece no nosso país, né? Porque só assim a gente consegue entender a nossa realidade e tentar ou pensar em transformar o mundo à nossa volta. Agora que